É mais um dia que o decreto do governo do estado não está sendo cumprido na região metropolitana do Recife. Veja. O dia começa da pior maneira possível. Quem não pode ficar em casa e precisa sair para trabalhar, sabe que vai ter que se arriscar. É horrível. Não adianta a gente se proteger, porque não adianta não. Os ônibus lotados, olha como vem. A gente precisa trabalhar, tem que voltar para casa, tem que ir trabalhar, então tem que pegar o ônibus lotado mesmo. Está no decreto. O governo do estado diz que os ônibus só podem circular com as pessoas sentadas. Mas o próprio governo não consegue fazer cumprir o que ele mesmo exige. Distanciamento é algo que também existe no decreto. E está na cara que não está sendo cumprido. Está todo mundo colado. Não tem distância, pô. Tem distância. Doutora Débora, uma outra coisa que a gente tem mostrado muito aqui no NE1 é a superlotação nos ônibus. Por que a gente fala isso? Porque muitos porteiros, eles precisam sim usar o transporte público, muitas empregadas domésticas que não fazem parte dos serviços essenciais nesse momento, de acordo com o governo do estado, mas alguns patrões estão obrigando, estão pedindo para que elas vão lá trabalhar. Pode haver uma flexibilização, por exemplo, no horário, no caso desses trabalhos que são essenciais, que precisam sim usar o transporte público para chegar ao local de trabalho, doutora? Não só pode, como deve. O plano de convivência que foi lançado pelo governo do estado agora para abertura gradual, inclusive ele aconselha que as pessoas evitem os momentos de pico. Então, não só deve, como é extremamente aconselhável. Inclusive, essa questão dos ônibus é uma pauta, é a pauta principal hoje do Ministério Público do Trabalho. Nós entramos com ações judiciais contra as 14 empresas, porque no início da pandemia houve a demissão de 3 mil trabalhadores. E hoje a gente está vendo que a frota que está na rua não está dando conta. Então, é preciso que aumente a frota e aí precisa intensificar mais ainda esse pedido do Ministério Público, que já está judicializado, para que esses trabalhadores que foram demitidos sejam recontratados. Não precisa ser um jurista para ver que é necessário mais ônibus no Recife. Não precisa ser jurista para saber que essas pessoas que foram dispensadas lá no final de março, se tiverem seu emprego de volta, vão ajudar inclusive a população. Então, são essas sensibilidades, é essa empatia que eu até aproveito aqui a reportagem para que os donos de empresa, para que as pessoas envolvidas percebam que isso é necessário e até economicamente as empresas não estão reclamando tanto, que estão sem condição, que estão sem o capital de giro. Então, se está vendo que existem ônibus parados nas garagens, que existe uma superlotação da frota que está aí, colocar mais frota na rua e recontratar esses trabalhadores, o que já é um pedido que está judicializado e que, se tivesse mais sensibilização, a gente poderia fazer um acordo nesse sentido. Então, acho que essa questão dos ônibus hoje é a mais urgente em Pernambuco. Perfeito. O Márcio quer participar da nossa conversa. Márcio, fica à vontade. Eu quero participar porque eu gostaria que a procuradora explicasse justamente, né, em base em quê e o porquê tanta demora numa resposta. Porque hoje a gente percebe, né, que antes da pandemia, do início da pandemia, vários trabalhadores enfrentam o sufoco nos ônibus, não é de hoje não. As imagens se repetem. Se a gente mostrar no ano passado, no ano anterior, há 10 anos, é a mesma situação. Por que hoje, por que a justiça demora tanto para responsabilizar quem deveria colocar um transporte de qualidade para quem precisa do transporte público aqui na região metropolitana? Perfeito, isso é uma pauta bem pertinente, Márcio. O Márcio falou, doutor, o seguinte, que a gente vem mostrando isso há muito tempo, isso não veio com a pandemia, mas porque a justiça demora tanto, então, para responsabilizar essas empresas, exigir uma melhora no transporte público, porque isso, claro, vai ajudar ao trabalhador, a volta ao trabalho, então vai evitar também essa disseminação aí, ainda pior do coronavírus. Por que há essa demora? Na verdade, em alguns casos, os juízes já deram liminares. A gente entrou com essa ação civil pública semana passada e algumas empresas já têm o prazo de 72 horas para recontratar. Nesse caso especificamente, alguns juízes não demoraram, foram diligentes e as empresas ainda não recontrataram. Hoje mesmo eu estou peticionando para que aplique multa para 3 empresas, porque os juízes determinaram a readmissão dessas pessoas e elas não foram readmitidas. Mas, de fato, ainda há outras, são 14 empresas. Eu estou falando aqui ainda no universo de 3. Aproveita a reportagem para que os juízes e desembargadores que estejam assistindo também tenham essa sensibilização. O que é que aconteceu nesse caso específico dos ônibus? A gente trabalhou com a mediação no Ministério Público do Trabalho desde março. E as empresas chegaram a fazer um acordo e descumpriram esse acordo. Então, a gente precisou entrar com as ações civis públicas. Então, nesse caso, embora exista uma demora da justiça, eu sei que é corriqueiro isso,
especificamente nesse caso dos ônibus, eu acho que realmente a responsabilidade é das empresas. O Ministério Público já entrou com as ações, o sindicato vem atuando, a Justiça já deu as liminares em alguns casos não, mas a gente está nesse aguardo. As empresas que não entraram com recursos, já expirou o prazo de 72 horas para recontratar o pessoal e não recontrataram. Então, nesse caso, não é o caso daquelas empresas que estão em dificuldade, não é o caso. Nesse caso, eu acho que a responsabilidade é importante para os patrões e aproveito para sensibilizá-los. Perfeito. Procurador do Trabalho, Débora Tito, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no NE1. Márcia, a gente vai continuar mostrando isso, cobrando isso também, claro, mostrando os direitos que os trabalhadores têm, principalmente nesse período de pandemia, que é tudo muito novo. Sem dúvida, a gente agradece a Procuradora do Trabalho e fica o convite também para o representante do Ministério Público aqui de Pernambuco, que está à frente dessa ação, cobrando aí uma melhoria do transporte público, para que também fale com a gente aqui no NE1 e explique quais são os pontos fundamentais para a gente melhorar, aliviar um pouco, porque o povo está sofrendo demais, um sufoco nos ônibus.